muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema e com a ajuda de especialistas a gente leva informação então a você que nos acompanha, seja pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, canal SIC TV. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Vamos lá, mais um programa? Porque olha só, a saúde mental infantil é um tema que precisa ser amplamente debatido. Os transtornos mentais, eles se manifestam de maneira diferente nas crianças e os sintomas, eles podem ser confundidos com problemas comportamentais, dificultando assim o diagnóstico. Além disso, os pequenos, eles também podem sofrer com transtornos de conduta, os quais são comumente interpretados como manha, birra ou como má criação. Quando uma criança ela apresenta um comportamento muito atípico ou agressivo em casa e é diferente na escola ou vice-versa, é provável que tenha alguma condição comportamental. Como as crianças elas têm dificuldade para cuidar de suas emoções e condutas por serem inexperientes e estarem aí em fase de desenvolvimento, os adultos presentes nas vidas delas devem ficar atentos aos sinais de problemas na saúde mental infantil. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre este tema, convidamos a psiquiatra Renata Agostinho, que é especialista em saúde mental infantil, que pode chegar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Bom dia, Renata, doutora. tudo Bom bem? dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. A gente fica muito feliz em tê-la aqui com a gente. Vamos sentar para a gente poder conversar mais sobre este assunto? Afinal, os pequenos, as crianças, eles também podem ter a depressão, Sim. a ansiedade e outros transtornos, né, doutora? Sim, da mesma forma como os adultos, nada difere. Às vezes o que difere é a forma da manifestação. E daí o adulto, o cuidador, ele tem que estar atento a essas alterações de comportamento. Uhum. E quais são os sinais? Como que a família, como que as pessoas em volta conseguem perceber esses problemas, os primeiros sinais e sintomas nas crianças e nos adolescentes? Depende muito do transtorno, mas a palavra-chave é alteração de comportamento. Então, na criança deprimida, ela vai apresentar, ao invés de choro fácil, como no adulto, pode ser irritabilidade, por exemplo. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem. Prejuízo acadêmico, às vezes ela é uma criança que sempre foi muito bem na escola, de repente ela passa a tirar notas baixas, é outro sinalizador também. A inversão do padrão do sono, troca o dia pela noite, é uma criança que fica muito sonolenta durante o dia, à noite ela fica acordada, o abuso de telas também. Então, qualquer sinal ali atípico pode ser um alerta então, para uma depressão, para uma ansiedade, porque esses sintomas eles nem sempre se assemelham aos sintomas de nós quando acontece com a gente, com os adultos. Isso. E como que os fatores genéticos e ambientais, eles influenciam no desenvolvimento de problemas, né, na saúde mental, na infância e na adolescência, doutora? Eles são muito importantes, porque dentro da psiquiatria existe uma herdabilidade genética muito grande. Isso não significa que se o pai ou a mãe é portador de um transtorno mental, automaticamente o filho vai ter, mas é um sinal de alerta. E junto com alterações ambientais, às vezes estressores, perda de alguém, de um familiar, perda de um ente querido, problemas de saúde, pode, junto com esse fator genético, desencadear um transtorno mental. Ambientes ali muito confusos, falta de rotina, tudo que acontece no meio externo na vida dessa criança também pode influenciar. Sim. Assim como a genética também pode ter uma ligação. Sim. Curioso. E qual que é a importância do diagnóstico precoce, doutor? E, aliás, como fazer um diagnóstico precoce de transtornos mentais em crianças e adolescentes? Em primeiro lugar, a observação. Os pais precisam estar atentos à alteração do comportamento. Depois disso, ele precisa buscar ajuda, procurar um profissional com expertise no assunto, né, para fazer o rastreio de eventuais problemas de saúde. O diagnóstico precoce ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai evitar a cronificação do transtorno ou mesmo evitar que surjam outros transtornos
lá na frente, lá na adolescência ou mesmo na vida adulta dessa criança. Se ele tratado corretamente na infância ou na adolescência, pode ser que essa criança e esse adolescente, eles não tenham esse problema na vida adulta, ele não permaneça? Sim, pode acontecer. Por exemplo, uma depressão. Uma depressão ela pode ser tratada em 1 ano, mas ela pode passar despercebida, as pessoas podem... é fase, é momento, é coisa da idade, vai deixando, assim ela vai se cronificando, vai se tornando sólida e transpassa da adolescência para a vida adulta e é um tratamento que duraria apenas 1 ano, passa a durar 2, 5 anos ou às vezes a vida inteira. Pegando nesse ponto também, doutora, da questão do diagnóstico precoce, você já bateu bastante na tecla de se atentar aos sinais, né? E esses pais, as pessoas que estão em volta, buscarem ali um profissional qualificado para esse atendimento. Esse não pode ser, de repente, um desafio, um momento de desafio para vocês? A aceitação também deste pai, desta mãe, deste responsável de que pode haver ali algum problema de saúde mental com aquele indivíduo, com aquela criança ou com aquele adolescente? Porque imagino que às vezes seja difícil para um pai Sim, aceitar, né? Sim, com certeza. Infelizmente, a psiquiatria ainda é vista como uma área muito estigmatizada. Muitas pessoas têm preconceito contra o portador do transtorno mental, ou mesmo o médico que trabalha com saúde mental, né? Ah, meu filho não é louco, meu filho não tem depressão, isso é falta de Deus, é falta de fé, isso não existe, né? É uma doença como qualquer outra. Nós temos que pensar nos transtornos psiquiátricos como quaisquer outros problemas de saúde. Uma diabetes, você vai deixar de tratar? Uma hipertensão, você vai deixar de tratar? Da mesma forma, a depressão, transtorno obsessivo compulsivo, uma esquizofrenia. A gente tem que pensar dessa forma. Uhum. E aí, como diferenciar, então, já que esses sinais, normalmente, eles são mais de comportamento. Comportamentos típicos do desenvolvimento para um sinal de alerta. Como que o pai consegue medir aí na balança que, opa, preciso buscar esse profissional? Pelos marcos do desenvolvimento, por exemplo, uma criança que não está falando no tempo que deveria falar, não começou a andar no tempo em que deveria começar a andar, o pai já deve ficar em estado de alerta. Uma criança que não sustenta o pescocinho, já nos primeiros meses de vida, não sustenta o pescocinho, aqueles 3 primeiros meses de vida, já tem que ficar em estado de alerta e procurar ajuda profissional, não se senta no tempo adequado, de repente ele não consegue ser alfabetizado no tempo adequado. Tenho crianças mesmo, tenho pacientes que estão na 5ª série e não estão alfabetizados. E quando o pai traz para mim, doutora, ele não consegue aprender, ele não consegue ficar quieto na sala, e eu pergunto, e agora o senhor sentiu essa diferença, mas e antes? Não conseguia perceber que ele não estava sendo alfabetizado? E os primeiros anos de vida escolar dessa criança, né? Como que ficaram? Então, são sinais que podem aparecer ali ainda bem pequenos, bem né? pequenos, exato. Considerando, então, os marcos do desenvolvimento. Isso, dependendo do transtorno, é muito importante. E aí, quais serão as consequências, doutora, de não cuidar dessa saúde mental no tempo adequado, além da cronificação do problema ou até mesmo de levar mais tempo para um tratamento que poderia ser mais rápido? Quero que você fale um pouquinho mais sobre essas consequências depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa não sai daí que a gente volta em instantes. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre saúde mental infantil e recebendo a doutora Renata Agostinho, que é psiquiatra especializada no atendimento de crianças. Então, a gente está entendendo aí quais são os possíveis sinais, o que o pai deve fazer, os problemas aí que podem vir de uma saúde mental não bem cuidada no momento certo. Quais são as consequências de não cuidar da saúde mental das crianças, doutora? Qual vai ser o impacto em toda a vida dela? Então, Renata, além de se cronificar, permanecer por mais tempo, na hora em que o pai for buscar ajuda, ou mesmo essa criança já adulta, ela pode não responder de forma adequada à medicação.
De repente, aquele arsenal terapêutico que nós temos pode ser esgotado. Nós tentamos um fármaco, outro fármaco, e ela pode não oferecer uma resposta e mesmo em tratamento, continuar com sintomas residuais, que são aqueles sintomas que, mesmo tomando medicamento, eles permanecem, incomodam e atrapalham o dia a dia do portador daquele transtorno. Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil que eu vou fazer, doutora. Eu não sei se seria uma questão de hoje termos mais conhecimento e mais acesso para esses diagnósticos, ou até o uso das tecnologias, o nosso cotidiano cada vez mais acelerado, né? O acúmulo de funções de pais e mães. Por que tem aumentado tanto o número de crianças e adolescentes com problemas de saúde mental? Na verdade, Renata, são vários fatores. Em primeiro lugar, uso de telas, muito uso de telas. Eu tenho crianças que a mãe procura ajuda. Doutora, meu filho não dorme. Por exemplo, criança de 5, 6 anos de idade. Meu filho não dorme. Mas acontece que essa criança fica até 3, 4 horas da manhã no celular. E sem sono não há saúde. Então já começa aí um problema, né? Outra questão, o tempo não é um tempo de qualidade. Muitas vezes o pai, a mãe prefere deixar disponível o celular, a tecnologia ali, porque não dá trabalho, não incomoda, né? E essa criança acaba sendo privada de contato humano, de comunicação mesmo com seus pares, né? Acho que mudou até a questões de comportamento também, né? Isso. Do meio em que a gente vive. Eu, por exemplo, fui uma criança que pude brincar na rua, Exato. que pude estar ali com atividades de lazer na rua mesmo, sem a preocupação da questão da violência. E hoje já não tem tanto essa liberdade, né, doutora? Isso. E as redes sociais? O acesso das crianças muito cedo a essas ferramentas, aquela comparação da vida do outro que é perfeita e tudo mais, isso também pode afetar? Afeta muito porque as crianças se comparam ao mundo que não existe. Elas querem se comparar a pessoas de um perfil que não existe, um perfil montado. E nisso vem o adoecimento, a falta de aceitação do próprio corpo, aí entram os transtornos alimentares. Hoje em dia, cada vez mais cedo, nós atendemos crianças com transtornos alimentares graves, anorexia nervosa, bulimia, transtorno da compulsão alimentar, tudo por conta dessa questão da comparação também, né? Da questão da comparação com o próprio corpo, da autoimagem. Uhum. E os traumas, doutora, como abusos ou negligência, isso também pode impactar na saúde mental a longo prazo em crianças e adolescentes? Sim, com certeza. Eles são responsáveis por vários transtornos, como, por exemplo, eles podem servir de gatilho para transtorno afetivo bipolar, transtorno do estresse pós-traumático, o desenvolvimento de depressões. E daí eu falo depressões porque essas depressões, elas se repetem ao longo da vida. Ela pode acontecer na infância, na adolescência, na vida adulta, em vários episódios, e não apenas um único episódio. E daí eu ressalto sobre a importância da prevenção e o tratamento precoce. Por quê? Para evitar essas depressões, essas recorrências desses transtornos. Uhum. Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes, então, para tratar os transtornos mentais específicos em crianças e adolescentes? Em casos leves, nós lançamos mão da psicoterapia. Ela é uma grande aliada no nosso dia a dia. E em casos já mais moderados, a graves, mais complexos, nós precisamos de psicofármacos, de medicamentos mesmo. E o preconceito acaba sendo Exato, um bloqueio isso. para esse tipo de tratamento. Mas a Isso. resposta, e hoje a gente tem aí na indústria farmacêutica inúmeros medicamentos, cria-se aquele medo de dependência e tudo mais, mas não é bem assim, né, doutora? Isso, exato. Nós precisamos encarar os transtornos mentais como quaisquer outras doenças e tratá-las como quaisquer outras doenças. Ninguém vai privar um diabético de receber o tratamento adequado porque ele tem diabetes, né? Diálogo, doutora. Como que a gente pode promover uma comunicação aberta sobre saúde mental aí, então, entre pais e filhos? O diálogo ele é fundamental, né? Ele precisa ser promovido diariamente entre pais e filhos.
Não deixar a criança à mercê da tecnologia, apenas de redes sociais, mas conversar, tirar um tempo de qualidade, brincar, interagir com essa criança. E uma grande aliada nossa, Renata, que nós não mencionamos aqui, é a escola. Muitos desses transtornos mentais, eles são detectados na escola e muitas vezes é a escola quem encaminha ao psiquiatra. A escola que percebe ele normalmente. Isso, até porque passa a maior parte do tempo com essa criança, interagindo. O professor é uma figura muito importante porque ele tem contato com várias crianças na mesma faixa etária, ao mesmo tempo, ao longo do ano. E assim ele consegue perceber um desvio nessa curva, né? Ah, o Joãozinho ele está muito diferente do que ele era o ano passado e dos demais. E aí ele aciona o pai e é assim que essa criança muitas vezes chega ao nosso consultório. E indiretamente também pode estar ligado a outros problemas que acontecem mais na escola também, né? O bullying, por exemplo. Uma criança que às vezes pratica o bullying com o coleguinha, ele está dando uma resposta de agressividade, não às vezes porque ele não gosta do coleguinha porque ele quer ser implicante. Sim. Às vezes é uma resposta, um sinal de que algo está errado é com ele, né, doutora? Isso. E muitas vezes essa criança que pratica o bullying, ela também é vítima de bullying. Por isso que ela pratica o bullying. Muito bem, a gente vai seguir aqui com o nosso programa. Pausa rápida, mas você de casa continue com a gente. A gente volta já já com muito mais conteúdo para você. Já de volta com o nosso programa, hoje falando sobre saúde mental infantil e receberá a doutora Renata Agostinho, que é psiquiatra, especialista na área. Então, a gente já conversou bastante sobre as possibilidades de tratamento. Você mencionou a questão do uso dos fármacos, doutora, no bloco anterior. Há riscos, há possíveis efeitos colaterais, o pai também tem que ter esse diálogo com a criança sobre a importância da continuidade desse tratamento. Sim, como todo medicamento, sempre tem algum eventual efeito colateral, mas o risco-benefício ele tem que ser pesado nesse momento. O benefício de se fazer o tratamento é muito maior que o efeito colateral. Às vezes o efeito colateral é um enjoo que dura uma semana, por exemplo. Muitas vezes eu informo o pai, olha, ele pode sentir uma náusea, um enjoo, mas isso dura uma semana, aguenta, o benefício virá. Às vezes o benefício ele demora um pouco mais. Geralmente a resposta demora 2, 3 semanas para vir, mas os efeitos colaterais vêm antes. Então o pai precisa ser muito bem orientado a respeito disso para não abandonar o tratamento do seu filho. Certo, a gente já falou sobre a importância do pai se atentar aos sinais, do diálogo, da escola, que também tem papel fundamental. Então, nada como buscar aí diferentes formas de abordar este assunto. Então, a nossa equipe elaborou uma matéria com sugestões de filmes para você assistir, então, neste fim de semana. E eles abordam a temática da saúde mental e das emoções durante a infância, oferecendo uma abordagem mais leve e didática para compreender este assunto. Vamos ver? Para auxiliar na compreensão dessas questões de forma mais leve e didática, eu quero apresentar filmes que falam sobre a temática de saúde mental e também das emoções na infância. Bora começar! Começando pelo filme Extraordinário, que retrata a jornada de Aug Puma, um menino de 10 anos de idade que enfrenta dificuldades para se relacionar com outras crianças por conta de uma deformidade desde o nascimento. A trajetória do garoto no filme retrata sua história de superação e é o que nós iremos acompanhar agora. Você não é feio, Og. Você só diz isso porque é minha mãe. É porque sou sua mãe que importa o que eu digo, porque eu conheço você muito melhor. Eu queria ser capaz de controlar o clima. Esse seria seu superpoder? Eu acho isso bem bom. Você ia querer o quê? Queria ser invisível. É o garoto mais forte daquela escola. Mostra pra eles. Não pode ser igual aos outros, você nasceu pra se destacar.
Bacana, né, gente? Agora a indicação é do filme Red, Crescer é uma Fera. Meilin é uma garota de 13 anos que enfrenta os desafios típicos da adolescência, incluindo uma montanha-russa de emoções e descobertas. O filme convida o espectador a explorar questões relacionadas ao amadurecimento e à inteligência emocional de forma divertida e cativante. Você tá tão fofa! Demais. Sempre quis uma cauda. Eu sou uma aberração! Te amamos, May. É a nossa garota. Uou. Você voltou! Qualquer emoção forte vai libertar o panda. Abby, agora vai! A vida toda eu fui a perfeitinha May. Mas parece que eu gosto da minha nova versão. Legal, né, gente? De um filme super divertido é possível sim tirar um ensinamento. E agora, continuando, eu quero indicar o filme O Pequeno Príncipe, que é baseado na obra clássica de Antoine. É um escritor francês, super renomado e querido. Um dos mais, tá? Lá do século XX. O filme narra a amizade entre um piloto e o Pequeno Príncipe. Oferece reflexões filosóficas e poéticas sobre a vida e as relações humanas. Ei, venha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. E agora, para a última e não menos importante, vamos falar de Divertidamente. Esta obra apresenta a importância do equilíbrio emocional de maneira lúdica por meio de 5 emoções protagonistas: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. O filme acompanha Hailey, uma menina de 11 anos que, após se mudar para uma nova cidade, enfrenta desafios emocionais e tenta lidar com suas emoções para manter o equilíbrio. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, bigode! Não, calma! Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação! Sou eu, Alerta Vermelho. Alerta Vermelho! Eu exijo um pouco mais de respeito aqui dentro dessa casa. De onde veio isso? Tem mais! Ah, é? Eu... Prepare o piti! Chaves em posição! É só dar o comando, senhor! não enche! Já chega! Vai pro quarto! Muito, muito bacana, né, gente? E o legal, o interessante, que são filmes que trazem verdadeiros ensinamentos e a importância de cuidar da saúde mental desde a infância, né? Então, papai e mamãe, essas dicas também são pra vocês, viu? O legal é que esses filmes, eles oferecem uma oportunidade não apenas de entretenimento, mas também de reflexão e aprendizado sobre a importância da saúde mental e das emoções desde a infância. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Então, é mais uma forma, né, doutora? Buscar aí esses meios mais lúdicos, palestras das escolas, ou o pai buscar ali alguma atividade mais lúdica para ter a companhia da criança e a absorção desse conteúdo também podem fazer a diferença, né? Completamente. Uhum. E, doutora, quais são as formas mais eficazes de apoiar um adolescente neste momento? O adolescente ele já tem ali os conflitos realmente da mudança de faixa etária, né, da mudança de fase da vida. E aí, de repente, tem a questão da saúde mental aliada. Como conversar, às vezes, com este indivíduo nesta fase? Qual seria a melhor abordagem? Renata, em primeiro lugar, é valorizar a queixa do adolescente. Não achar que é algo passageiro, que é algo da idade, ou que é uma simulação ou frescura, né? Como muitas vezes se pensa. É valorizar essa queixa, trazer para si, conversar com ele e ficar atenta à mudança de comportamento. Então, aquele adolescente que está sendo mais negligente com o autocuidado, por exemplo, os cuidados de higiene, que está faltando na escola, acompanhar também a questão da presença, as faltas nas escolas, né? As notas estão baixando, ele não está dormindo bem à noite, ele anda mais irritado que o habitual. São todos sinais de alerta de que esse adolescente está em sofrimento, de que ele precisa de ajuda. E como promover um ambiente familiar saudável para apoiar tudo isso? Tanto as crianças quanto os adolescentes com relação à saúde mental. Acolhimento, essa é a palavra. Acolher esse adolescente e procurar ajuda de um profissional. Doutora, a gente também está aí aproveitando, né? Estamos no mês do autismo.
Você tem percebido um aumento no diagnóstico atualmente relacionado ao autismo? Renata, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas será que aumentou o número de casos de autismo, né? E essa é uma questão muito controversa. A literatura, ela diz que não aumentou o número de casos, mas o que aumentou foi o número de identificação. Então, hoje existe mais conhecimento, as pessoas têm mais informação através da mídia, buscam mais ajuda. Os pais não deixam os filhos, de uma certa forma, tanto tempo com aqueles sintomas, veem os sinais de alerta, já procuram a ajuda de um profissional. E existe mais profissionais com expertise no assunto para observar. Puxa, isso aqui está saindo fora da curva, ele não está dentro do desenvolvimento adequado, então eu vou referenciar para um profissional especializado. Muito bem, quero agradecer a sua participação, viu, doutora? Foi muito bom poder falar sobre este tema, viu? Foi muito enriquecedor aqui pra gente hoje, viu? Eu que agradeço. Tá aí, olha, as redes sociais da doutora, para você que quiser obter mais informações, contato, enfim. Essa é uma forma de levar informação para você de casa que nos acompanha fielmente na telinha da SIC TV. Estamos encerrando mais um Viver Bem para você. Um ótimo sábado, aproveite bem o final de semana, converse com as crianças, com o adolescente na sua casa. Enfim, atente-se aos primeiros sinais, tá certo? A gente encerra por aqui. Tchau, gente. Obrigada.